Olá, seja muito bem-vinda ao Conapar e tenha uma ótima palestra. Aproveite! Oi, eu sou Valéria, sou médica obstetra, responsável pelo banco de leite do Hospital Universitário Antônio Pedro. Hoje, a nossa conversa aqui agora vai ser para você que está grávida ou para você que ainda não teve o seu filho, que você ainda está começando a construir, buscando esclarecer algumas questões relacionadas ao aleitamento materno. Algumas questões que já estão te atormentando. Será que existe algum segredo relacionado ao aleitamento materno? Eu vou tentar descobrir isso junto com você. Antes mesmo de você engravidar, são tantos estímulos, e tantas cobranças que a gente vê pela mídia, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, os mamaços virtuais, aquelas mulheres em praça pública que amamentam, a liberdade sexual, a autonomia da mulher, empoderamento. E como é que eu vou dar conta disso tudo? Eu vou querer um parto normal ou uma cesariana? Eu vou querer amamentar ou não? Vou parar de trabalhar? Vou trabalhar em jornada tripla? Vou ter que voltar a queimar sutiã? Tudo isso em cima de você realmente é muita informação. Eu acredito que isso já esteja te atormentando, misturado aí dentro da sua cabeça, de como você vai conseguir isso tudo sozinha. Só que você não vai conseguir sozinha. Você até vai conseguir, mas vai precisar de muita ajuda e não vai ser fácil. É importante que você saiba disso. O aleitamento materno não é somente colocar o bebê no peito. Não. Vai ser algo que você e seu filho vão aprender juntos. Vai ser uma construção junto de vocês dois. O bebê, utilizando seus reflexos primitivos de sucção, busca e apreensão, vai aprender a mamar no peito da mãe dele, no seu peito. Porque ele nunca teve contato com o seu peito. Então, ele vai passar a conhecer a sua mama e aprender a mamar no seu peito. Isso independente do tamanho do seu peito, se você tem muita produção de leite, se você tem uma produção de leite suficiente para ele, se você tem um bico pequeno, se você tem um bico grande, ele vai conhecer o seu peito e a partir daí vocês vão começar a construir esse aprendizado juntos. E você, utilizando o seu intelecto e a sua vontade de amamentar, junto com a sua capacidade de superação. Ou não, você vai conseguir vencer os obstáculos que o puerpério vai te apresentar. E isso, sem apoio, não é possível. Você vai precisar do apoio, venha ele da onde vier. Da sua família, do vizinho, de um amigo, de um profissional engajado com essa causa de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. O ideal é que esse processo se inicie durante o pré-natal, com a busca de informações que vão estruturar para que você possa absorver toda essa revolução hormonal e de emoções que você vai passar. De uma forma mais intensa, se intensificando com o nascimento do bebê. E é nesse momento, no momento do nascimento do bebê, que além de nascer o bebê, nasce também uma mãe. E junto com a mãe, na mesma malinha, vem a culpa. E as culpas são diversas, você vai passar por uma infinidade delas. A culpa por você não conseguir o parto que você desejou, a culpa por você ter escolhido uma cesariana, por até mesmo você não ter escolhido, você não quer amamentar. A culpa por você não ter ido para Miami fazer um enxoval, a culpa por você ter engordado 30 quilos, por não ter escolhido uma doula para te acompanhar, pela escolha errada que você fez do profissional para assistir o seu parto. São diversas culpas e é importante que você tenha conhecimento que elas estarão presentes ao longo de toda a sua vida de mãe, que vai se iniciar no momento que o bebê nascer. Para que junto com esse conhecimento que vai fazer parte da sua vida, você possa escolher se você vai amamentar ou não. E certamente você vai errar muitas vezes, você vai acertar outras tantas. E o que eu digo para você?
passe a lidar com isso de forma natural. Simplesmente, à medida que as coisas vão se apresentando, você vai aproveitando cada momento da sua vida, errando ou acertando, e simplesmente vivendo. Com um profissional ao seu lado, que tenha conhecimento de toda essa turbulência emocional que você vai passar, você vai estar amparada e protegida e vai poder lidar com o seu puerpério real, porque muitas das coisas que se apresentam vêm do puerpério que você imagina, do puerpério que a sua amiga viveu, ou que a sua mãe, que alguém da sua família viveu. Mas o seu vai ser só seu, vai ser o puerpério real, que você vai viver, que vai ser diferente do que as outras pessoas viveram. Então é importante você saber, já durante o pré-natal, que amamentar pode ser um processo doloroso, que é importante que você amamente durante a noite e que isso certamente vai interferir com o seu sono. E que é difícil para todo mundo. O início do aleitamento materno é difícil para todas as mulheres e certamente vai ser difícil para você também. Independente da classe social, independente do nível de escolaridade, todas as mulheres vão passar pela dificuldade durante esse processo de amamentação. É importante que o profissional que esteja assistindo aquela mulher esteja atento para algumas mulheres que têm um risco maior, para que ele possa oferecer suporte para que elas possam superar essa dificuldade. Porque nem todas as mulheres vão conseguir amamentar. Em primeiro lugar, a primeira coisa que precisa estar presente para que você consiga ter o sucesso para a amamentação é o seu desejo. Se você deseja, potencialmente você vai conseguir. Se você não deseja, é importante que você não se sinta culpada e nem permita que a sociedade te aponte como a pior mãe do mundo. Se você deseja e vai ter um potencial para que você consiga alcançar o sucesso, é importante não só o apoio, mas importante uma coisa muito marcante, que você tenha algum conhecimento sobre psicofisiologia e sobre as técnicas de amamentação. E isso é um foco importante que eu vou dar nessa aula para você, nessa exposição para você, para que você tenha esse conhecimento e que consiga lembrar basicamente dessa questão da psicofisiologia e de técnicas de amamentação. Ao longo da sua vida de mãe, que você vai construir com o nascimento do bebê, muitas dificuldades vão se apresentar. E tendo esse conhecimento e tendo um apoio de alguém ao seu lado, você vai conseguir superar. É preciso, então, nesse momento, que você saiba como que o seu corpo funciona. O que eu chamo de psicofisiologia da lactação. É preciso que você entenda que o leite não é produzido na mama, e sim na cabeça. Mais especificamente, numa glândula que a gente tem na cabeça, chamada hipófise. Existe um envolvimento de basicamente 2 hormônios, a prolactina e a ocitocina. O leite vai ser produzido e ejetado, sendo oferecido para o bebê na quantidade para ele se satisfazer. Então, o reflexo de produção do leite se inicia na parte anterior da hipófise, com a participação do hormônio prolactina. O hormônio prolactina é o hormônio da maternidade. A produção de prolactina, ela vai ser estimulada pela sucção do bebê, após cada mamada, preparando a produção de leite para a próxima mamada. Importante lembrar que essa produção de prolactina ocorre mais à noite. E então é extremamente importante que você amamente à noite para que a produção de leite aumenta. E é também essa produção de prolactina aumentada que vai inibir a ovulação. Então, as mamadas noturnas são extremamente importantes. Mantendo, então, os níveis de prolactina elevados,
é que você não vai ovular e não vai engravidar. Por um outro lado, é na parte posterior da hipófise que a gente tem a produção da ocitocina, aquele outro hormônio. A ocitocina é também conhecida como hormônio do amor, porque ela vai estar presente em várias situações onde o amor está envolvido. No trabalho de parto, no orgasmo e na amamentação. Para que haja o reflexo de ejeção do leite, tem que haver a ativação desse hormônio ocitocina. Lá na mama, ela vai promover a contração de células musculares que vão fazer a ejeção do leite. Então, da mesma maneira que uma mulher que não atinge o orgasmo, se ela não estiver à vontade e confiante, se você estiver com dor, estiver ansiosa, com uma baixa autoestima, também não vai promover a liberação de ocitocina e aí não vai haver a ejeção do leite. Isso é importante que esteja bem claro para que a gente consiga compreender o que eu vou falar daqui para frente. Então, por isso, eu vou repetir isso que eu acabei de falar. Entendendo que a produção de leite começa na cabeça e não na sua mama. A gente tem 2 hormônios envolvidos. O hormônio da prolactina. A prolactina, lembra, é o hormônio da maternidade. Ele vai fazer com que você volte todas as suas atenções para o seu bebê, para que você consiga cuidar dele. Então, lá na hipófise, ocorre a produção de prolactina. O que vai estimular essa produção de prolactina? É a sucção do bebê. É durante aquele momento que você está olhando para o seu filho, ele está olhando para você e que ele está sugando o seu seio, é que você vai começar a desencadear esse reflexo que manda uma mensagem para a sua cabeça para que a prolactina comece a ser produzida, preparando aquela mama para uma próxima mamada. A mama, ela vai ser preparada, porque a mama não é uma fábrica, tá? Não é um reservatório, ela é uma fábrica de produção de leite. Não tem que ficar o leite guardado ali, não. A prolactina vai ser produzida, estimulada durante a mamada, para que na próxima mamada você consiga ter uma boa produção de leite. E que isso seja mantido. Então, esse é o hormônio. A prolactina, sabe-se que a maior produção dela ocorre à noite. Por isso que é importante você amamentar de noite. Ah, mas eu quero dormir. Tudo bem. Mas se você dormir e não amamentar durante a noite, a produção de prolactina vai diminuir e a produção de leite também vai diminuir. O outro hormônio envolvido, também produzido na glândula hipófise, aqui dentro da nossa cabeça, é a ocitocina, é o hormônio do amor. Então você tem o hormônio da maternidade e tem o hormônio do amor. Se você junta isso tudo, todas as suas atenções para o seu filho com muito amor. E a ocitocina vai ser produzida como? Precisa de todo um ambiente favorável para isso. Através também da sucção do bebê, que vai liberar uma mensagem para a sua cabeça, para que a produção de ocitocina comece a ser feita e que o leite possa ser ejetado. Se você tem um ambiente totalmente desfavorável, se você está insegura, se você está ansiosa, se você está com medo, se você está com dor, tudo isso vai interferir no processo de ejeção do leite. Acho que isso ficou bem claro. Vamos seguir. Os benefícios, então, do aleitamento materno são diversos. Eles vão passar por vantagens maternas, coisas boas para a mãe, coisas boas para o bebê, para a sociedade e até mesmo para o planeta Terra. Os benefícios maternos, eles vão desde uma redução da perda sanguínea no pós-parto até diminuição da incidência de depressão pós-parto. Amamentar vai fazer com que você possa aumentar o intervalo entre as gestações. Lembra do efeito anovulatório da prolactina? Por isso.
E uma coisa importantíssima que eu acho que vai ser muito legal é que o aleitamento materno pode promover um emagrecimento por conta de um gasto calórico de até 600 calorias por dia. Imagina só, gente, é quase uma aula de spinning, 600 calorias por dia. E aumenta a sua autoestima e também protege contra câncer de mama, contra câncer de útero e até câncer de ovário. Já para o bebê também são inúmeras vantagens. Vai contribuir para a imunização do bebê, porque o colostro, que é aquele leite inicial, é considerada a vacina, as primeiras vacinas do bebê. Previne também contra algumas doenças, até mesmo contra algumas doenças crônicas, como diabetes, por exemplo. O aleitamento materno é suficiente por si só para uma nutrição perfeita, sem necessidade de outro tipo de alimento. E pode até mesmo aumentar o coeficiente de inteligência do bebê. Um bebê que é amamentado ao seio vai apresentar menos distúrbios orofaciais, menor incidência de cárie e se desenvolve de forma mais segura, tranquila e feliz. O simples ato de sugar e de estar pele a pele com o seu bebê, isso pode ter também um efeito analgésico. Por essas vantagens é que tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Ministério da Saúde, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendam que o aleitamento materno deve ocorrer desde a primeira hora de vida, deve ser exclusivo, em livre demanda até os 6 meses de idade e pode ser estendido até os 2 anos ou mais. Mas infelizmente isso não acontece no Brasil, por diversos motivos, porque amamentar não é fácil. Você já deve estar vivendo isso e deve estar confirmando isso que eu estou dizendo. Amamentar realmente não é fácil. Aqui no Brasil, o desmame ainda é muito precoce. O aleitamento materno exclusivo, as taxas em torno de até 5 meses giram em torno de 41%. O ideal é que fosse de até 80% até o 6º mês. E por outro lado, a amamentação continuada até os 2 anos ou mais também fica em torno de 20% das mulheres brasileiras. Tentando oferecer um apoio a que esse aleitamento seja bem sucedido, várias medidas são recomendadas, tanto nas unidades hospitalares quanto aos profissionais engajados nessa causa, que prestam assistência ao parto e que vão ajudar as mulheres a amamentar. Uma das coisas é que já existe uma obrigatoriedade de, em todos os hospitais do SUS, que seja realizado clareamento tardio do cordão, que seja mantido mãe e bebê em contato pele a pele na primeira hora de vida e que o aleitamento materno se inicie ainda na sala de parto. Obviamente que isso vai ocorrer sempre que mãe e bebê estiverem prontos para isso. Ou seja, o aleitamento materno começa no parto, logo após o nascimento do bebê. No início da vida, nessa primeira hora mais sagrada da vida do seu bebê. Por isso que, se você teve um parto desastroso ou uma cesariana eletiva, isso pode gerar uma influência negativa na descida do leite, no início do aleitamento. Existe um ditado que fala que cesárea não dá leite. Isso não é totalmente verdade, porque as mulheres que têm cesariana também podem amamentar. Mas, do ponto de vista fisiológico, existe uma base para isso. Por quê? Principalmente no caso da cesariana eletiva, não houve trabalho de parto. E lembra que eu falei que a ocitocina está presente em todas as situações onde o amor está envolvido? Uma delas é no trabalho de parto. Então, se não houve trabalho de parto, não houve liberação de ocitocina. E isso vai fazer com que não haja ocitocina circulante no momento do nascimento, podendo atrasar a descida do colostro. Muitas vezes também, no caso da cesariana, a mulher precisa de alguma sedação durante a cirurgia. Isso vai fazer com que ela fique menos alerta e durma. E isso pode impedir esse primeiro contato da mãe e do bebê, nessa primeira hora. E aí um bebê que é afastado da mãe,
é levado para o berçário, ele está com fome, a mãe está sedada no quarto, esse bebê não vai poder ficar com fome. E aí algumas vezes, algumas situações, ele vai precisar de receber algum tipo de fórmula. Por um outro lado, as mães, no pós-operatório, vão ter mais dor e vão ter menos autonomia no cuidado com o bebê, precisando de mais ajuda para colocá-lo ao seio nesse momento. Então é isso. Chegou a hora de você encarar essa nova realidade que está sendo apresentada para você. É o seu puerpério real. Você chegou nesse momento de você encontrar com o seu bebê, seja após uma cesariana ou após um parto normal, dentro daquele idealizado ou não, você chegou no momento em que tudo isso vai começar a acontecer. Só que você, apesar de você ter se assegurado de bons profissionais, de profissionais competentes ao seu lado, de você ter buscado informação ao longo da sua gestação ou até mesmo antes de engravidar, você chegou nesse momento real ainda cheia de dúvidas e incertezas. Porque é nesse momento que toda essa bagagem emocional, individual e de cada família vai estar presente e você vai ter que enfrentar isso tudo dentro dessa nova fase da sua vida. Então, como que eu tenho que preparar a minha mama para amamentar? Né? Existe algum preparo? Como que eu vou ter que aumentar? O que eu vou fazer para aumentar a produção de leite? Será que o meu bebê está mamando o suficiente? São muitas perguntas que você está fazendo durante aquele momento que já está acontecendo. Será que o leite está saindo do meu peito? E será que isso está sendo suficiente para alimentar o meu bebê? Seria tão bom que isso tudo fosse transparente, né? Esse era um questionamento, era uma coisa que surgiu durante no momento em que eu comecei a amamentar. Eu queria tanto que fosse tudo transparente, que a minha mama fosse transparente, que a minha filha fosse transparente, porque só assim eu tinha certeza que o leite estava saindo do meu peito e que o leite estava entrando da minha filha. Só que não é assim. E aí a gente precisa de algumas outras formas para poder compreender que isso tudo tá ocorrendo, né? Que essa produção de leite está sendo satisfatória, porque algumas mulheres vão ter mais produção de leite, outras vão ter uma produção suficiente apenas para alimentar o seu filho. Eu ainda não vi nenhuma mulher saudável, eu não encontrei ainda essa mulher saudável, que tenha o desejo de amamentar e que não tenha nenhuma produção de leite. Isso tudo porque amamentar é muito bom, né? Ou melhor, amamentar pode e deve ser muito bom para a grande maioria das mulheres. Para mim, foi muito bom, mas também foi muito difícil, tanto no primeiro, até mesmo com o meu segundo filho. Sendo que a minha primeira filha mamou exclusivamente até os 6 meses, depois só quis mamar até os 10 meses de vida, e o Bernardo, que foi meu segundo filho, já mamou um pouquinho mais, eu acredito até porque eu já estava mais engajada com essa questão de aleitamento, então ele mamou exclusivo até 6 meses e depois foi até 1 ano e 4 meses. Mas certamente foi difícil o início, tanto no primeiro quanto no segundo filho. A única diferença é que eu já não fui pega de surpresa, mas foi difícil sim. E em algumas situações, o aleitamento pode não ser prazeroso. E só você vai poder dizer isso. E, quem sabe, até interromper o processo de aleitamento sem culpa. Sem culpa por estar fazendo aquilo, tá? Porque amamentar tem que ser um processo prazeroso tanto para a mãe quanto para o bebê. Se aquele momento se tornou um momento insuportável para você, ou se até mesmo por simplesmente ouvir o choro do bebê, aquele momento que devia ser maravilhoso, foi transformado num momento de tortura para você, por que não, né? Eu acho que é importante você, e somente você, vai poder dizer se esse processo deve se continuar ou não. Vamos falar agora sobre alguns mitos. Um deles talvez já esteja aí te atormentando.
o mais temido de todos eles. Isso já vem de muitos anos. O medo de não ser capaz de alimentar o seu filho, de prover nutrição ao seu filho. Aliás, essa existência das amas de leite, né, já vem de muitos anos. E isso não era somente por questões estéticas. Tinha isso também, mas tinha um pouco da cultura de achar que amamentar era um ato menor e que as mulheres mais nobres não deveriam fazer. E essas ditas amas de leite que eram escolhidas, né, em geral eram mulheres fortes, que já tinham amamentado muitas crianças, porque se tinha a ideia de que a questão da produção de leite estava ligada a isso, a mulher. E a gente sabe que isso não é verdade, não depende só da mãe, ou melhor, depende muito mais do bebê, porque existem bebês que mamam muito e outros bebês que mamam pouco, e isso é que vai regular essa produção de leite. Lembra do que eu falei? Que a prolactina ela é produzida durante a mamada, para regular a produção de leite para a próxima mamada. E isso ocorre através da sucção do bebê. Por isso a importância de uma pega correta. É durante uma pega correta que o bebê vai conseguir esvaziar toda aquela mama, que a mensagem que vai ser mandada para o seu cérebro, que é quem regula a produção de leite, vai ser de que precisa ocorrer uma produção maior de leite. Outro mito que também é muito falado é a questão do bico, né? Não precisa ter bico ou ter um bico grande, ou precisa ter um bico plano para favorecer o aleitamento. Porque o que vai importar é como o bebê abocanha o seu seio. Isso não importa se você tem bico grande, se tem bico plano, se tem bico invertido, não importa. O fato do bebê abocanhar grande parte da areola, massageando os seios lactíferos, né, que são como se fossem coletores de leite, né, saquinhos de leite que ficam localizados atrás da areola, é essa massagem desses seios que vai fazer com que o leite seja extraído numa quantidade suficiente. Não permita jamais que nem mesmo sua mãe ou sua avó, e quem sabe até algum profissional que demonstre alguma boa intenção, não permitam que eles classifiquem como seu bico ruim para a amamentação, porque isso não existe. Não aceite nenhum artifício. Essa dificuldade de amamentar, o seu filho vai ter mais ou menos, mas com o seu seio, que é o seio da mãe dele. É o seio que está se apresentando naquele momento em que ele vai ter contato. Então, lembra que é um processo que vocês um processo de aprendizado que vocês vão construir junto a partir do momento do nascimento. Então, não permita que seja interferido, seja utilizado nenhum artifício, principalmente nesse início. Porque esse início vai ser difícil tanto para o seu filho quanto para você, mas será um processo de aprendizado. Ele não precisa mamar perfeitamente desde o primeiro contato, né? Ele não precisa ter uma avidez, né? Extrair a quantidade necessária de leite, até porque ele acabou de nascer. Então ele vai passar por um período de maior cansaço, por um período de maior sono. Então não é necessário nenhum uso de artifício nesse início. É o esvaziamento do seu seio em cada mamada que vai regular a produção de leite para a mamada seguinte. E esse esvaziamento completo vai se dar com o bebê que é colocado ao seio e que está com fome, que não recebeu nenhuma fórmula, que não utilizou nenhum bico artificial, seja chupeta, mamadeira ou bico de silicone, para que ele possa sugar o seu seio de forma correta, sem essa confusão de bicos na cabeça dele. Aquela mãe que acha que a sua produção de leite é inferior à necessidade do seu filho, é importante ela estar alerta, porque alguma condição
desacertada deve estar ocorrendo. E aí a gente precisa buscar o que pode estar ocorrendo. Em geral, 3 situações vão se apresentar. Você tem um bebê que não mama o suficiente, né? O que está acontecendo com aquele bebê que não mama o suficiente? Ou ele é um bebê doente e ele vai precisar ser avaliado pelo pediatra, ou ele recebeu algum outro tipo de alimento que fez com que ele fosse ao seio com menos interesse. Uma outra situação é um bebê que mama, mas um bebê que mama de forma incorreta. Isso pode ser provocado por um posicionamento inadequado da língua do bebê, e aí o pediatra precisa avaliar também a questão da língua, que pode ser simplesmente um freio mais curto, que vai dificultar o movimento da língua durante a sucção do seio. Pode ser porque aquele bebê usou algum tipo de bico artificial, lembrando que durante a sucção do seio, o bebê utiliza uma série de músculos, tanto da face quanto da língua, para que ele consiga ter uma sucção eficiente, eficaz, extraindo a quantidade de leite necessária para que ele fique saciado. Se aconteceu algum processo de uso de chupeta, de uso de mamadeira ou até mesmo de bico de silicone, a sucção desses bicos artificiais, a utilização da musculatura que o bebê vai recorrer é diferente da que ele utiliza para a sucção do seu seio. E aí ele vai precisar fazer um esforço muito menor, né? No caso da mamadeira ou do bico de silicone, e ele fazendo um esforço muito menor, ele vai conseguir a mesma quantidade de leite. E aí a questão da memória pelo menor esforço vai estar presente no seu bebê quando ele for apresentado para o seu seio sem a utilização de nenhum artifício. E aí, se ele faz durante a mamada uma mamada insuficiente, ele não consegue esvaziar aquele seio, a mensagem que vai para a cabeça estou produzindo muito leite, então vou diminuir a produção de leite. E isso, a mamada insuficiente, pode também fazer com que ele perca peso, com que ele fique mais fraco, gerando então um círculo vicioso de um bebê que vai com menos avidez ao seio e, consequentemente, não consegue extrair a quantidade de leite necessária. A gente pode também estar diante de algum problema neurológico, e isso é preciso que isso seja avaliado pelo pediatra. Uma outra situação é a questão da livre demanda, né? Uma outra expressão que aparece na sua vida. Um bebê que não mama em livre demanda, por qualquer motivo que seja por uma cultura familiar que entende que ele deve mamar de 3 em 3 horas, e isso não é verdade, essa família vai oferecer nos intervalos da mamada algum outro tipo de alguma outra coisa ou uma chupeta para que acalme o bebê nesses intervalos. E aí ele vai satisfazer a oralidade dele com um bico artificial e vai, consequentemente, procurar menos o seu seio. Então, na tentativa de ajudar, né, de ajudar a você, mãe, que quer aumentar a produção de leite, é preciso saber por que isso é necessário. Por que você precisa aumentar a sua produção de leite? Algumas mulheres têm dentro do imaginário que o leite precisa jorrar, que ela vai ter que doar litros e litros de leite. E isso não é verdade. Nem sempre isso acontece. Algumas mulheres vão produzir uma quantidade suficiente de leite necessária para satisfazer os seus filhos. Outras vão produzir uma quantidade para doação, inclusive. E essa questão do leite não jorrar do seu peito, para algumas mulheres pode trazer algum tipo de frustração. E é essa frustração gerando uma ansiedade que vai influenciar de forma negativa na sua produção de leite. Lembra que a produção de leite é produzida na cabeça? E ansiedade e produção de leite não combinam. Se você está ansiosa porque o seu leite não está jorrando,
vai ocorrer algum tipo de bloqueio na produção da prolactina e da produção de ocitocina, interferindo também com a ejeção do leite. Então, é dessa forma, né, que você vai acabar entendendo que você não produz leite suficiente para o seu bebê. E por que você vai acreditar nisso, né? Durante o processo de aconselhamento, muitas queixas vão aparecer. E às vezes algumas queixas até engraçadas, porque vocês trazem situações que vocês vivenciam que são vividas por você, mas que geram ao ouvir, né, a gente acaba entendendo que algo estranho está ocorrendo. Eu entendo que o bebê está com fome, porque ele está chorando muito. Então, se ele está chorando muito, ele está com fome, o meu leite não está sendo o suficiente. Isso é dito pelas mulheres. Ou o bebê não chora. Se o bebê não chora, por que ele não chora? Porque ele não está com fome. E isso vai trazendo mais dúvida. Outra frase que é muito engraçada. O bebê quer mamar com uma frequência inferior a de 3 em 3 horas. Por quê? Ele está querendo mamar muito, o meu leite não está sendo suficiente para sustentar ele. Por isso que ele quer mamar toda hora. Ou então, passa de 3 horas e esse bebê só dorme, não quer mamar, ele deve estar com algum problema. E isso vai te trazendo ansiedade. Um bebê mama muito rápido. Por que ele mama rápido? Será que é porque o meu leite acabou? Ou ele fica horas e horas no meu peito mamando. Isso me traz uma irritação enorme. Eu acho que o meu leite não está saindo. Ele fica ali sugando por minutos a fio, né? Por mais de 10, 15, 20 minutos e sai insatisfeito. O que deve estar acontecendo? Eu acho que o leite do meu peito não está saindo. O bebê mama de noite. Ai, meu Deus, eu não consigo dormir. Ou então, o bebê não mama de noite. Meu Deus, e por que está acontecendo? Ele está dormindo demais? Ele precisa mamar de noite? Meu Deus, e isso vai gerando mais ansiedade. Uma coisa engraçada que acontece, achar que a questão de aleitamento familiar está ligada de aleitamento materno está ligada à genética, né? A minha mãe não amamentou, minha mãe não produziu leite suficiente. Ah, então eu também não vou produzir. Eu acho que essa falta de leite deve ser de família. Se minha mãe não tem, por que eu vou ter? Outra coisa engraçada, meu peito está ficando cheio demais ou então meu peito está murcho demais. Porque realmente a produção de leite está baixa. É essa informação que você vai tendo a partir de informações divergentes, né? A mulher que acha que o seio está cheio demais porque o bebê não está mamando tudo, ou aquela mulher que acha que o peito está ficando murcho porque não está produzindo leite. Meu peito é muito grande, meu bebê vai ficar sufocado. Ou então meu peito é muito pequeno e a produção de leite não vai acontecer de forma suficiente para alimentar meu bebê. E a questão do bico. A questão do bico eu já falei aqui. Meu bico é pequeno, eu não tenho bico, preciso usar bico artificial. O bebê não vai conseguir pegar meu peito, porque meu peito é muito grande, meu bico é muito grande. E um monte de conversa que isso precisa ser desconstruído a partir daquele momento que isso está se apresentando, para que a mulher consiga, né, ter tranquilidade, diminuindo a ansiedade para manter uma boa produção de leite, uma boa produção de prolactina, uma boa produção de ocitocina, favorecendo então a ejeção de leite. E sendo com essas queixas, você vai ter certeza absoluta que a sua produção de leite é baixa. E aí você vai precisar fazer alguma coisa para aumentar essa produção. Então, vou lá no Dr. Google buscar ajuda na internet. Algumas crenças, né, que a gente vai até encontrar no Dr. Google são inofensivas. Coisas como o leite, a questão de usar leite de amêndoa, tomar mingau, uma canjica ou um angu. Crenças familiares que são passadas, né, e cada família vai ter a sua, são inofensivas. Não tem nenhuma base científica, mas o que a gente entende é que são coisas que são oferecidas para a mulher com muito carinho, com muito amor. E isso vai fazer com que a autoestima melhore e, melhorando a autoestima, isso vai contribuir para o aumento
da produção de leite. Mas é preciso ter cuidado com algumas coisas que se busca na internet, na tentativa de aumentar a produção de leite, como alguns medicamentos, algumas ervas. Isso às vezes pode ser perigoso, é preciso ter cuidado e consultar, ter uma informação mais concreta se aquilo pode ou não fazer mal para o seu bebê antes de você sair utilizando isso de forma inadvertida. Em alguns momentos é importante você saber também que ao longo da vida do seu bebê, a demanda dele pode aumentar ou diminuir, a depender da fase de crescimento em que ele se encontra. E isso vai trazer novamente uma ansiedade, porque você não está produzindo leite suficiente naquela fase. O seu bebê está precisando de mais de leite e isso não está acontecendo. Mas nesse momento, se não ocorrer nenhum artifício, né, nada que interfira no processo natural, demorando alguns dias, o seu eixo, né, de comando da sucção do bebê com a sua cabeça vai fazer com que a produção de leite aumente, acompanhando todas essas fases de crescimento do bebê, antes mesmo de você recorrer ao leite artificial. Algumas medidas, né, e aí a gente foca muito nessa questão, o meu leite não está sendo produzido direito, eu não estou produzindo o suficiente para o meu bebê. A depender também da fase de vida que o seu bebê está, né, ao longo da fase de crescimento dele, ele vai passar por momentos ao longo da vida dele de maior necessidade de leite. E se não houver nenhuma influência nesse processo, né, é um processo fisiológico, isso vai aos poucos fazendo com que você também aumente a produção e que você possa acompanhar essa fase de crescimento do seu bebê. É importante entender, como eu já falei, a questão de por que eu preciso aumentar a produção de leite. E em alguns momentos você utilizar de meios, algumas medidas físicas ou até mesmo algumas medidas de influência emocional que vão fazer com que você aumente a sua produção de leite, vão te ajudar nesse processo sem que você precise recorrer a leite artificial ou alguma outra medida qualquer. É importante você saber que é preciso você descansar, porque esse momento que você está vivendo do pós-parto é um momento em que você vai ficar muito cansada, porque é um processo que não termina. Então você vai precisar descansar durante o dia também, né? Sempre que seu bebê estiver dormindo, se você tiver como descansar nesse momento, isso é importante, que vai ajudar no processo de manter essa produção de leite. A questão da ingestão de líquido, né? Você vai observar que durante a produção de leite, você vai sentir mais sede. Então é preciso que você beba líquido, beba água, deixe uma garrafinha de água do seu lado, no local que você costuma amamentar, para que você tenha um acesso fácil, né? E sempre que você sentir sede, você possa recorrer e ingerir mais líquido. É importante, ajudando nesse processo de aumentar a produção de leite, que você amamente de madrugada. Lembra da questão da fisiologia, da prolactina, que é produzida mais durante a noite? Então é importante, pelo menos uma vez de madrugada, que você amamente. Oferecer durante o dia uma quantidade maior, né, de vezes o peito para o seu bebê. A questão da livre demanda, né, é a sucção que vai fazer com que o bebê mantenha o estímulo da produção, comandado sempre pelo seu cérebro. Não oferecer, principalmente antes do aleitamento estar muito bem estabelecido, deixar de lado a questão dos bicos artificiais, por conta da questão da sucção eficaz. Um bebê que tem a influência de outros bicos, ele vai manter a sucção de forma inadequada, não conseguindo extrair a quantidade de leite suficiente e não mantendo a produção. Então, deixar de lado a questão das chupetas, né, e outros bicos, para não causar confusão no bebê.
Em algumas situações, a produção é realmente interrompida. Em geral, por algum período de doença ou de algum problema tanto na mãe quanto do bebê. E mesmo assim, quando essa produção é interrompida, é possível retomar através de uma técnica de relactação. Isso certamente você vai precisar da ajuda de algum profissional para fazer, mas não é uma técnica complicada. Isso é possível ser recorrido. Isso são algumas medidas físicas, mas a gente tem também algumas outras medidas emocionais que têm resultado realmente excelente. Apesar de você ser feminista, empoderada, ativista, você pode pedir ajuda. Você não vai ser menos mulher por causa disso. Você não vai ser menos empoderada por causa disso. Até porque, como eu já disse, amamentar precisa de uma rede de apoio. Então, você pode se mostrar mais fragilizada nesse momento e pedir ajuda de alguém que esteja ao seu lado, disposta a te ajudar. Essa ajuda vai precisar vir de alguém que realmente acredite no processo de aleitamento materno, que realmente acredite nos benefícios do aleitamento materno, que tragam ideias positivas, com uma ajuda efetiva até mesmo no cuidado com o bebê, que às vezes você precisa descansar. Você pode se dedicar somente ao ato de amamentar, porque nesse momento ninguém pode te substituir, mas as outras questões relacionadas ao bebê, se você tiver alguém para te ajudar do seu lado, recorra. Não se sinta diminuída ao fazer isso. Uma rede de apoio, de amor, uma orientação de qualidade são elementos essenciais para que você consiga alcançar o sucesso do aleitamento materno. Pode acreditar, não existe leite fraco, pois a natureza é sábia e poderosa. Amamentar não é só alimentar o bebê, é também um ato de amor. Só que para poder transmitir esse amor para o seu bebê, você também vai precisar se sentir amada, amparada e cuidada. Realmente isso tudo parece muito difícil. É realmente muito difícil ajudar uma mulher que deseja amamentar. Imagina só, você chegar numa consulta com o pediatra desesperada, com a certeza absoluta que você não está produzindo leite suficiente para o seu filho. Por conta disso tudo que eu já expus aqui. Você já chegou na consulta já tendo certeza. E é isso que você vai transmitir para o pediatra. E ele vai ter a tendência a seguir com aquele diagnóstico errado, né? Fazendo com que você saia dali com a certeza que ele vai estabelecer que realmente você não vai conseguir amamentar. E aí, o que se sucede? Simplesmente uma prescrição de fórmula. Porque é muito mais fácil prescrever uma fórmula do que gastar um tempo maior de consultas e de reconsultas na orientação de uma mulher que está passando por alguma dificuldade natural que todas vão passar. Então, eu espero que eu possa ter contribuído para alguma coisa, para que você consiga ter sucesso em amamentar seu filho. E é importante que você saiba que amamentar é um ato de persistência, mas que demanda muito apoio e muita orientação. Não encare essa livre demanda como uma escravidão, porque o seu filho, se ele está amamentando, se ele está mamando sob livre demanda, ele vai ser uma criança mais feliz, vai ser uma criança que vai chorar menos. E uma criança que chora menos gera também uma mãe que chora menos, porque você também vai chorar em alguns momentos. Gera uma mãe menos ansiosa, menos preocupada e feliz. Entenda que a livre demanda não é escravidão. O relógio, sim, pode ser escravidão.